Então, a gente corta. Então, a ideia era trazer uma proposta diferente para a sala de aula, e aí eu conto com a colaboração do Nicolas, que além de ser uma excelente pessoa, é um excelente profissional, e que vai conversar com a gente hoje um pouquinhozinho sobre evolução, né, Nicolas? Por que é um pouquinho? Porque evolução é muita coisa. A gente, na graduação de biologia, muitas vezes a gente não tem uma disciplina de evolução, vai vendo meio que picado em cada uma das disciplinas. Então, a ideia aqui hoje é falar para vocês um pouco sobre conceito de senso comum, da teoria de senso comum, o que é uma teoria científica, para poder falar para vocês o que é evolução. Vocês não estão num curso de biologia, então o que vocês vão ter que sair daqui sabendo para dar aula é que evolução não é só uma teoria, o que é uma teoria científica, o que é o senso comum, como que funciona um método científico. Além disso, falar um pouco da endossimbiose, um pouquinho das arqueobactérias, das eubactérias, de tempo geológico, de organismos fotossintéticos e quimiosintéticos, um pouquinho da linhagem evolutiva dos que a gente chama de fito e zooplâncton, que são algas e fungos, algas e protozoários. E um pouco da importância desses dois grupos para a manutenção da vida e como que as nossas ações associadas a mudanças climáticas podem interferir na estabilidade desses grupos. Nicolas, e por que eu chamei você para conversar com a gente e não outra pessoa? O que te qualifica para falar sobre isso, para eles entenderem? Bem, eu sou biólogo, sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria, bacharel. Eu tenho também um mestrado em biodiversidade animal, trabalhei com ecologia e também sou guia de turismo, né? Tenho técnico pelo Senac RS. Hoje eu tenho uma operadora de turismo também, né, que a gente trabalha com ecoturismo, turismo rural e turismo pedagógico. E quase doutorando, né? Doutorado para fazer a matrícula. Doutorado em ensino de ciências e matemática. Isso aí. Então, a nossa disciplina, como eu falei para vocês, é Biologia 2, mas ela é basicamente Zoologia. E como é uma carga horária muito grande, Nicolas, uma carga horária, uma quantidade de conteúdo muito grande, Nicolas, aqueles conteúdos que a gente viu em 3 semestres, eles vêm em um, né? Então, a ideia de diversificar as formas para a gente tentar levar para eles uma quantidade maior de informação sem ser tão maçante, ficando sentado ali só assistindo a aula expositiva, que é o que seria mais rápido. Então, para isso, a ideia da gente ter esses 3 podcasts com a ajuda do Nico e talvez com a ajuda de outras pessoas, vamos ver aí se a gente consegue mais alguém para discutir essas questões com a gente. Então, Nicolas, como que tu diferenciaria o senso comum do conhecimento científico ou de uma teoria científica? Então, senso comum é aquilo que a gente não pode provar. É o achismo. Eu acho que esse teoria de senso comum, ela é muito forte no meio cultural, por exemplo, o meio nerd, né? Do qual eu faço parte um pouco. Por exemplo, a teoria dos filmes da Pixar. Que diz que os 22 filmes da Pixar estão ligados entre si, contando uma única história que começa lá do tempo, lá num bom dinossauro, passa pela Valente, mostrando a ligação do homem com os animais, vai para os Incríveis, Toy Story, e por aí vai. A gente tem como provar isso? Tem como testar isso? Não. A gente vê os filmes e pega alguns links. Aqui na Valente aparece o ônibus de tal filme.
aqui, esse personagem parece muito com um personagem que aparece em outro filme. Mas a gente não tem como provar. A gente só vai saber se realmente a teoria da Pixar é verdadeira se alguém da Pixar chegar e falar: olha, isso aqui é fato, sim, todos os filmes estão ligados entre si, contando uma única história. Mas a gente não pode provar. E teoria científica, ela é baseada em estudos científicos, no método científico. A gente pode debater algumas coisas de 3 formas. Uma forma é a visão metafísica mais religiosa, que é o Deus quis, né? A gente não tem como argumentar. A teoria do senso comum é o eu acho. Pega algum conhecimento de algum tema e vai debater sobre isso de uma forma dialética, né? O diálogo entre duas pessoas expondo seus pontos de vista sobre um mesmo tema. E o método científico, em que a gente parte de diversos pressupostos, a gente parte da observação de um fato que ocorre no meio natural, e a partir desse fato a gente pensa em algumas hipóteses que podem explicar esse fato, lê muito sobre esse fato, por exemplo, agora a Covid, né? Um exemplo. Pessoas falecem de Covid. Tem alguma diferença na morte entre homens e mulheres? Não sei. Aí tu pega todos os óbitos, analisa quantas mulheres, quantos homens faleceram, compara com outras doenças geradas pelo mesmo grupo de vírus, vai debatendo e publica numa revista científica. Então é assim que funciona a ciência. A teoria científica, ela vai ser embasada por diversas leis científicas que explicam um determinado fato utilizando estes diversos trabalhos científicos feitos por diversas pessoas no mundo inteiro. Talvez valha a pena falar que a grande diferença é que, primeiro, que as teorias científicas têm uma forma de provar, né? E a utilização do método. E a gente cai numa outra discussão que a gente nem propôs para hoje, né? A discussão do método científico, né? Que vale a gente lembrar que não existe um método científico único, mas que existem questões que a gente precisa respeitar quando estiver trabalhando com uma teoria científica ou tentando, no sonho aí de qualquer pesquisador, elaborar uma teoria, né? A teoria científica, ela nunca vai ser uma verdade absoluta. Pode ser que tenha algum erro que uma teoria mostre que está errada? Pode. Mas quando tu passa 200 anos com diversas pessoas no mundo inteiro estudando a mesma coisa e todos chegando na mesma conclusão por diversos meios diferentes, então é muito difícil que isso não seja uma verdade. Eu sempre costumo dizer, quando a gente está falando sobre isso na aula, isso acaba sendo, como eu dou essas disciplinas de epistemologia, eu sempre acabo dizendo assim, ó, que as teorias científicas, elas são elaboradas por pessoas e pessoas erram, né? Além disso, quando a gente cai nessa discussão, mas não diziam tal coisa e agora dizem tal coisa. Pois é. O que ocorre? A teoria científica também ela é sujeita à tecnologia existente num período, né? Então, se para este período eu tenho esta tecnologia até este momento, eu consigo descobrir determinadas coisas. Conforme o tempo passa, a ciência produz novas tecnologias e a gente vai ter um alcance, quem sabe, a chegar a novas descobertas. E aí, eu sempre cito Darwin, né? Porque todo mundo, mas não era bem assim e tal, a teoria darwiniana. O grande avanço de Darwin, na verdade, foi mostrar que as coisas não existem porque Deus quis, né? Que elas existem porque elas progridem de alguma maneira para isso. E aí vale lembrar que Darwin não utilizou critérios genéticos e moleculares porque ele não tinha esta tecnologia nesse momento. Então ele foi naquela coisa que o botânico gosta muito, que é o jeitão, né? Num primeiro momento para conseguir elaborar a teoria dele, e depois sim, secando espécies e tal. Mas Darwin, para mim, é o melhor exemplo dessa
falhabilidade, que é outro item, que é outro critério de uma teoria científica, né? Sim. Então, né, outro exemplo, né, a teoria da gravidade, ela foi mudando ao longo do tempo, né, mas algumas coisas seguem, por exemplo, um corpo vai ficar parado até que tenha uma força agindo sobre ele, né? A teoria da evolução, então, né, que não é apenas uma teoria senso comum, né? Ela é uma teoria científica. E por que a gente pode afirmar isso? Pelas leis da evolução. Assim como tem as leis da gravidade, que vão explicar a teoria gravitacional, existem as leis evolutivas. Então, para que a evolução não seja verdadeira, nenhum dos itens a seguir, ou das leis a seguir, podem ser verdadeiros. Então, cada um desses aqui, a evolução é um tema muito amplo, que envolve muitas áreas. Como a gente disse, né, é muita coisa. Cada um desses tópicos é uma área de pesquisa, que vai gerar uma, duas, três, às vezes mais disciplinas, nem de uma graduação, mas de uma pós-graduação. Então, aqui a gente vai passar de uma forma mais superficial, mas mostrando com alguns exemplos esses itens. Por exemplo, o primeiro seria que em uma população, sempre falando em nível de populações, né, há variabilidade genética. Ou seja, os indivíduos, os organismos são diferentes entre si. O que é um fato, né? Ninguém é igual a ninguém, a menos que todo mundo fosse gênio, e mesmo assim teriam diferenças. Existem pessoas mais altas, mais baixas, maior tendência para engordar, menor tendência para engordar, cabelo liso, cabelo cacheado. Então, as populações, os indivíduos dentro de uma população são diferentes. Há uma variabilidade genética. Ponto para a evolução. Há mutações genéticas, ou seja, tem erros, tem mudanças genéticas aleatórias. Né? O coronavírus está para mostrar isso. Surgiu o coronavírus, lá o SARS-CoV-2, em menos de um ano, como ele circulou tanto, já teve uma mutação genética nele que permitiu que ele se acoplasse de uma forma melhor, sendo mais transmissível. Né? Essas novas cepas. Uma coisa que vale a pena a gente falar, eu acho, né, é que que a própria teoria da evolução deixa claro na conversa que a própria teoria da evolução evoluiu, dá para dizer assim, né? Sim. E a gente não, que os cientistas que trabalham com isso trabalham com alguns pressupostos de Wallace e de Darwin que ainda são válidos, mas que essa teoria já se modernizou e atualmente a gente vive um momento de discussões, né, sobre a necessidade de adaptar ou não a teoria, né? A gente tem a síntese estendida, né, que é a nova teoria, que é a teoria atualmente aceita de evolução, e aí, aliás, a gente tem a síntese estendida, e a gente tem agora, nesse momento, uma nova discussão das pessoas que trabalham com isso, sobre a necessidade ou não de estender novamente essa teoria, ou de se criar uma nova teoria utilizando tecnologias e disciplinas, né, que foram criadas ao longo do tempo para embasar melhor a evolução das espécies. Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, o objetivo é explicar o desenvolvimento da espécie humana? Não. Porque o que acontece? As pessoas também têm a impressão, quando observam um cladograma, até porque, geralmente, aquele clado ali está com o Homo sapiens na ponta, né? E coisa que não é necessário necessariamente o lugar, que a árvore da vida, enfim, a árvore filogenética se presta para explicar o desenvolvimento da espécie humana. Mas ela serve para explicar o desenvolvimento da vida na Terra e nós necessariamente não sejamos o suprassumo da vida, né, Nico?
Sim, e a própria teoria da evolução, que a gente foca muito no Darwin, porque ele teve um grande destaque, ela não começa a surgir nele. Ela é anterior. O pensamento de que as coisas não são fixas, de que os organismos não são fixos, não surge no Darwin. Um que foi muito importante foi o avô dele, o Erasmus Darwin, que já fez alguns trabalhos que mostraram bem que os organismos não são fixos, né? Então, além disso, né, desses dois pontos que a gente já falou, o tamanho da população é variável. Ou seja, não nasce o mesmo número de pessoas que morre por ano. Então, as populações têm tamanhos variáveis ao longo do tempo. Há movimentos migratórios, né? Tem uma comunicação entre indivíduos de diferentes populações. Por exemplo, aqui no litoral sul do Rio Grande do Sul, tem algumas espécies de aves, como maçarico branco, Calidris alba, que ele sai lá do Alasca e vem se alimentar aqui. Se reproduz no Alasca e vem fazer a alimentação aqui. Então, olha o tamanho do deslocamento que tem, né? Então, organismos migram. Mais um ponto para a evolução. Há uma troca gênica entre diferentes populações, né? O que é outro fato. Senão, um europeu não poderia ter filhos com um asiático ou um africano. E isso não é verdade, né? A gente tem uma miscigenação muito grande na nossa espécie. Um exemplo bem tranquilo também de que as populações migram, né? Que os indivíduos migram, é a gente, né? Sim. De onde teus pais vieram, por exemplo, Nico? Então, só na minha família, né? Eu sei que tem parte da família, né? Veio da África, no tempo da escravidão. Tem parte europeia, mas núcleo agora, né? Tipo, a avó do pai era da Bahia. Meus pais são do Rio de Janeiro. A mãe da cidade de Trajano de Moraes, o pai da capital. Meu bisavô era de uma família portuguesa que veio para o Rio Grande do Sul. Então, tem uma migração muito grande, né? Tu falou da origem do pensamento evolutivo, né? Na verdade, tu falou no pai do Darwin, na verdade, a ideia de que as espécies evoluem é muito anterior. Ela é da Grécia, né, com os pré-socráticos, e essa ideia é de Tales de Mileto. Para vocês terem uma ideia que essa construção de que não é estático e não é porque Deus quis, é muito anterior à nossa existência, né? Sim. Além disso, né? Quando as espécies estão separadas espaço-temporalmente, ou seja, no espaço ou no tempo, há um gargalo gênico entre as populações. Um exemplo muito clássico que a gente usa disso é de uma mariposa lá na Inglaterra, na Revolução Industrial. Alguns indivíduos dessa população eram mais claros e outros mais escuros. Antes da Revolução Industrial, os indivíduos mais claros ficavam mais vulneráveis à predação, porque o ambiente que eles estavam era mais escuro. Com a Revolução Industrial, que jogou uma camada de fuligem de cinzas na cidade, os indivíduos mais claros puderam se camuflar. Então, eles procuravam esses ambientes e acabaram se distanciando da outra população. Como as gerações nesse grupo ocorrem muito mais rápido, então teve uma separação entre esses dois grupos, o grupo mais claro e o grupo mais escuro, e com o passar do tempo, teve o processo de especiação. Elas deixaram de ser a mesma espécie, pararam de se reproduzir, porque eles foram perdendo as características do outro grupo populacional. E hoje a gente consegue perceber esses exemplos assim in vitro, né, em laboratório, na verdade, com espécies de rato, pensar num bicho grande, né, em espécies de rato, tem muitas crias por ano e muito rápido, né, o desenvolvimento, mas também em espécies de vírus e de bactérias, até de
Tem Eu não lembro, mas eu imagino que também seja possível. Ou não. uma outra espécie, que é uma ave, que é o petrel de Trindade. Ele se reproduz na ilha de Trindade, aqui no Brasil. Essa espécie muito possivelmente esteja passando por um processo de especiação, porque ela tem dois grupos populacionais. Normalmente a espécie migra da ilha de Trindade para o Oceano Índico, para a reprodução. Só que tem uma parte da população que, ao invés de ir para o Oceano Índico, está indo para o Caribe. Então, eles acabam não estando no mesmo lugar, no mesmo período de tempo. Então, eles não se reproduzem. Ainda é a mesma espécie. Tem a mesma vocalização, todos os mesmos padrões genéticos, mas se eles tiverem tempo de manter esse padrão, parte da população indo para o Oceano Índico, parte para o Caribe, daqui a centenas de milhares de anos, talvez elas não sejam mais a mesma espécie. Então, tu parte de uma espécie, uma espécie original, que passa por uma barreira temporal ou uma barreira física, que divide populações, e a partir disso as populações não entram mais em contato reprodutivo. Então, Seria elas essa, perdem seria essa genes a e justificativa vão se especiando. das diferentes mutações? Eu tenho uma mutação do Covid em Manaus, eu tenho uma mutação do Covid na Inglaterra, seria por isso, Nico? Eu acredito que possa ser. Elas começam num lugar, na população original, por exemplo, lá em Wuhan, que vai se espalhando para o mundo. Aí aquela população que está lá em Londres não está mais se comunicando com a população de Wuhan, até porque bloqueia, passou muito tempo bloqueado, né? O mundo todo parado. Então, também, isso pode ter ajudado a dar uma diferença nas populações. Segregar Às os vezes, grupos e forçar, sim. quem sabe, um processo mutacional. Mas, claro, aqui é na base de quase um senso comum, né? A gente não, Não no estudo, momento, a gente não né? tem como, não estudou, não tem como A gente está comprovar isso. Isso é uma tentando ideia. aplicar, Então, aplicar a especulando. teoria, né? Sim. Seguindo a nossa conversa, Então, tem mais três pontos, né? Então, todos esses pontos que a gente deu com exemplos fáceis de se ver no dia a dia, a gente mostra o quanto que a evolução está bem embasada, né? Além disso, a seleção sexual, ou seja, indivíduos selecionam indivíduos para se reproduzir, não sai acasalando com qualquer indivíduo, né? Isso, né? Tu vai numa balada e tu vê isso, ou tu ia, né? Agora isso não tem dá um mais, né? motivo Todo também, mundo né? também ia. Como? Isso tem um motivo também, né? Sim. Porque inconscientemente a busca de parceiros ela é para forçar a variabilidade genética e não é minha área de pesquisa, mas o Nico tem uma amiga que trabalha com isso e que eu assisti uma palestra dela, a Valéria, e ela diz que a busca de parceiros também vai se preocupar com questões imunológicas, né? Essa variabilidade genética tem que proporcionar para as minhas crias um bom potencial imunológico, algo do tipo assim. E como a gente faz isso, né? A gente faz isso com os cheiros que a gente exala normalmente, né? Uhum. Sim, então é mais um pontinho aí para evolução, né? Aí a gente vê, como a Ana diz, tem que ter seleção sexual. E essa seleção sexual está ligada com a variabilidade genética, que vai estar ligada também com as mutações genéticas. Quanto mais variável, mais troca gênica, mais troca de genes, tu vai diversificando mais as populações. Além disso, o meio influencia na sobrevivência dos indivíduos. Há uma seleção natural. Voltando a Darwin, lá ele começa o livro dele, né, da origem das espécies, falando de pombo doméstico. Por que ele começa falando de pombo doméstico?
porque a gente seleciona as raças que a gente quer. Eu quero um pombo, uma plumagem mais longa, eu vou cruzar indivíduos que têm plumagem mais longa. Eu quero uma raça de gado que dá mais carne, eu vou juntar indivíduos mais fortes. Eu quero um cavalo de tração, eu vou pegar, sei lá, dois cavalos crioulo. Então a gente seleciona artificialmente as espécies. E o meio faz isso. Num meio quente, vai dar condições, por exemplo, para um cactus se manter. Mas uma figueira não vai conseguir sobreviver no deserto. Se tu botar um cactus dentro da Mata Atlântica, ele vai morrer porque é muita água. Então o meio seleciona, né? E por tudo isso que pode dizer que as espécies não são fixas. Elas não são imutáveis, elas mudam ao longo do tempo. Tu parte de uma espécie que as populações, os indivíduos vão mudando, as populações vão mudando, e ela acaba se especiando e dando essa árvore da vida, né? Isso acontece rápido, Nico? Depende do grupo, né? A coisa que o biólogo é mais treinado para falar é depende. Sim. Né? Por exemplo, os dinossauros, até chegar nas aves, foram 200 milhões de anos. Agora, uma bactéria, questão de dias, tu já tem uma nova geração. Em semanas, aquela geração que tu pegou o primeiro potinho ali, os primeiros indivíduos, em 2, 3 meses, aquilo ali já é um registro fóssil. Porque a cada meia hora tu tem uma nova geração. Então, agora que a gente falou, né, desses milhões de anos, a gente passa para o nosso segundo tempo, né? Nossa segunda parte. Então, até agora, o objetivo era mostrar que a evolução não é uma teoria de senso comum, não é só uma teoria. Ela, até o momento, é a teoria que explica não a origem da vida, mas como que a vida se portou ao longo do tempo. Então, falando, por que a gente está dando isso? Porque muitas vezes a gente sai do colégio com aquela ideia de que a biologia é só decoreba, né? Que é um monte de nome difícil, que é só decorar, e como a Ana já disse, aquele exemplo de que uma escadinha, o homem veio do macaco, tal, fala, essa estrutura surgiu em tal grupo. Então, a gente quer mostrar que não é bem assim. E para isso a gente precisa falar para vocês, antes de falar dos protozoários, de endossimbiose, que é o tema da aula. Aquela pergunta básica que a gente responde sempre quando alguém quer questionar a teoria da evolução com a gente se o homem veio do macaco, como é que tem macaco e homem coabitando nesse mesmo momento, né? Talvez essa seja a pergunta que a gente mais responda. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando alguém fala isso é, o que é um macaco? Defina macaco. Tu tá falando do chimpanzé? Não, o homem não veio do chimpanzé. Né? Eles têm um ancestral comum. Tu não veio do teu primo. Né? Então, vocês têm um ancestral comum que é o avô, no caso, né? E ancestrais. Essa é a pergunta que a gente mais responde. Depois de que bicho é esse? Sim. Então, para ficar um pouco mais fácil, a gente também vai falar um pouco do tempo geológico, para situar no tempo o que a gente está falando. Então, a Ana deu esses dias uma aula falando sobre taxonomia, né? Explicando que na biologia a gente tem classificações, tem os reinos, as famílias, as ordens, os filos. A mesma coisa no tempo geológico. A gente tem os éons, as eras, os períodos, as épocas. Agora a gente vai focar nos éons, e nos períodos, tá? E nas eras. Então,
a gente tem 4 éons, que é o tempo mais longo. Porque assim como a Ana disse do reino, que é o que tem o maior número de coisas, aqui também. Então a gente começa lá no éon Adeano. Por que Adeano? Vem de Hades, o deus do mundo inferior, que era um período de origem da Terra. Depois, a gente tem o éon Arqueano, que vai até cerca de 2,5 bilhões de anos, começa em 4,5 bilhões de anos. Começa, que é o período pré-cambriano, que é onde, muito possivelmente, tenham surgido os primeiros organismos unicelulares, já no pré-cambriano. E, depois disso, vem o Proterozoicos. Proto vem de anterior, antigo. Zoico, animais. Então, animais antigos. Né? Alguns seres unicelulares começam a surgir muito possivelmente aqui no iniciozinho do Proterozoico, já os primeiros organismos multicelulares. Isso a gente está falando de 2,5 bilhões de anos. O próximo éon é o período fanerozoico. Faneros vem de visível. De visível. Então, animais visíveis ao olho nu, que vai começar lá no período no Cambriano, cerca de 542 milhões de anos, que é onde começam a fauna dos metazoários, organismos já com concha. Então, como que esses períodos vão ser divididos? Né? O Paleozoico, Paleos. Paleo vem de antigo. Então, zoico, animal, animal antigo. Né? Tem os seus períodos: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Depois nós temos o Mesozoico, meso do meio, que é a famosa era dos dinossauros, que começa em 245 milhões de anos e vai até 60 milhões de anos. Então a gente tem o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. E o período que nós, em teoria, estamos, que é o Cenozoico, que tem o Terciário e o Quaternário, por exemplo. Tá? Então, esses são os períodos geológicos que a gente está trazendo para vocês para começar a ligar as coisas. Né? Não é que nem muitas vezes a gente acaba vendo no colégio, que a gente vê peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Então, a gente tem uma ideia que foi um escalonamento, começando nesses grupos, e nem sempre é verdade. Né? A gente tem essa ideia de que as serpentes surgiram lá atrás, depois das serpentes vieram as aves, depois das aves surgiram o mamífero. E não é bem assim. Tá? Então, situando de novo, a gente está falando aqui em cerca de 4 bilhões de anos, mais ou menos. Né? Esse é o período que a gente vai falar agora. Nesse período, muito possivelmente, tenha começado a linhagem evolutiva que deu origem às arqueobactérias e às eubactérias. Por que a gente vai falar em linhagem evolutiva? Justamente para vocês não saírem com a ideia daquela escadinha, de que começou lá. Hoje nós temos arqueobactérias. Então, essa arqueobactéria que existe hoje é que deu origem a tal grupo. Não. Foi um grupo anterior a essas que nós temos, ancestral a essas nossas arqueobactérias de hoje. Elas são aparentadas, então, né, com as arqueo daquele período. Não sim, coabitar, não são as mesmas. Isso. Então, a gente tem, por exemplo, os tubarões. Surgiram há 400 milhões de anos.
tubarão branco surgiu há 400 milhões de anos? Não, né? Um parente do tubarão branco que surgiu e deu origem a essa linha evolutiva deles, que se estende por todo esse período. Eu acho que uma das grandes perguntas é como que de seres que eram unicelulares, né, que não tinham organelas e que não tinham membranas, que moravam lá naquelas poças d'água extremamente tóxicas, que eventos aconteceram para que esses indivíduos virassem organismos bem estruturados e cheios de sistemas e de processos. Nem vou falar na gente, mas como um elefante, por exemplo, que é um bicho grandão, né? Acho que essa é uma das grandes perguntas, né? Então, a gente está aqui há cerca de 3,5 bilhões de anos. Por que falo cerca? Porque não tem como saber exatamente o dia exato. A gente fala no período. E esse período é baseado em registros fósseis que são encontrados em determinadas rochas. Geralmente rochas sedimentares, que elas vão acumulando sedimentos em cima do outro e através de técnicas, por exemplo, como de isótopos estáveis, do carbono 14, a gente consegue ver o período de formação dessa rocha. Então, se esse fóssil está nessa rocha, é porque ele existia no período que essa rocha foi formada. Eu acho que antes da gente começar a explicar como os organismos iniciaram essa organização, a gente podia explicar um pouco melhor como era o planeta nesse período. O que tu acha? Né? Pode ser. Porque a gente também não pode esperar que o planeta fosse estruturado da maneira como ele é hoje, né? Então, lá quando a Terra começou a se organizar, não tinha uma atmosfera que era como é a atual. A gente tinha uma atmosfera rica em gases, mas eram gases que eram expelidos dos vulcões, né, Nico? E esses gases acabavam se misturando, né, no vapor de água, que também era expelido dos vulcões, e a gente tinha, nesse momento, chuvas torrenciais, muita erupção, né, dos vulcões e muita chuva. Foi essa chuva que acabou por dar origem aos oceanos que a gente tem hoje, né, Nico? Mas antes disso, a gente tinha muitas poças. Eram poças dessa água extremamente. Talvez eu use uma expressão que não seja mais correta, mas tóxica para os indivíduos que a gente encontra hoje, né? Porque ela era rica em metano, rica em. Não vou lembrar todos os gases. Eram poças que saíam diretamente lá do centro da Terra, né? Isso. E ricas em matéria orgânica também, né? Vários gases. Como? E com o passar do tempo, elas acabaram ficando ricas em matéria orgânica. Sim. Então, nesse período, possivelmente tenha surgido, cerca de 3,5 bilhões de anos, a linhagem que deu origem às arqueobactérias. Arqueo vem de antigo, então, bactérias antigas. E depois as eubactérias, que são as bactérias verdadeiras, ditas verdadeiras. Então, quem são elas, né? Esses dois grupos, arqueobactérias e eubactérias, vão se diferenciar principalmente pela constituição química da sua organização, das suas membranas, por exemplo, e na constituição genética delas, e também quanto ao hábito de vida. As arqueobactérias são basicamente extremófilas, ou seja, elas vivem no extremo. Né? Fila vem de filia, né? De atração. Extremo de extremo. Então, elas têm atração pelo extremo. Hoje, elas vivem somente nas fossas oceânicas, em locais quentes, extremamente quentes, com uma pressão muito grande. Elas podem ser hetero ou autotróficas, ou seja, elas podem produzir o seu próprio alimento ou consumir um organismo que esteja disponível no ambiente.
e podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada. Enquanto que as bactérias, elas podem ter vida livre e atuar como decompositor de matéria morta, ou podem ser parasíticas, ter uma vida parasitária que depende de um hospedeiro. São heterotróficos e se reproduzem, de sua maioria, de forma assexuada, né? Muitas por brotamento. Então, essas são as principais diferenças desses dois grupos, né? A gente está falando aqui dos organismos procariontes, né? Pró, anterior, carionte, vem de carioteca, ou seja, sem a carioteca, que é o envoltório nuclear. Então, esses organismos não têm nem mesmo um núcleo. Eles são organismos unicelulares, sem uma estrutura celular definida. Tem o meio aquoso, tem o material genético, e basicamente pronto. E a membrana que separa do meio. Material genético disperso no citoplasma, né? Não envolvido e separadinho do resto da estrutura corporal ali, como é a nossa, por exemplo. Sim. Então, a gente está falando aqui de um organismo unicelular, autotrófico ou heterotrófico, um organismo simples. E como que a gente passou de um organismo simples para um organismo complexo? Aí a gente vai para o processo que se chama de endossimbiose. O que significa isso? Endossimbiose é uma teoria proposta pelo Margulis nos anos 80, e que diz que esta relação ecológica, a endossimbiose, ocorre quando um organismo vive dentro de outro organismo, em uma relação simbiótica, obrigatória e de benefício mútuo. Nesse caso, o hospedeiro vai utilizar a energia produzida pelo simbiótico, que irá receber abrigo, proteção e os nutrientes. Então, geralmente ocorre entre um ser anaeróbico associado a um organismo aeróbico. Nico, sabia que Lynn Margulis é mulher? Lynn Margulis é menina. Falei. É uma mulher, é. Mas, bom, eu sempre escuto dizerem ele, e aí, como eu trabalhei um pouco disso na dissertação, eu sempre digo, não, Lynn é mulher, é menina. É uma senhora hoje, né? Mas é uma menina. É uma daquelas grandes histórias, né? De pesquisadoras que conseguiram chegar lá. Nico, a endossimbiose sequencial deu origem a que tipo de organismos que a gente tem hoje? Então, neste período ainda, aqui a gente já passa, né, a gente já vai falar de organismos multicelulares, de organismos unicelulares ainda, né, mas já organismos mais complexos. Então, esse processo de endossimbiose. A gente vai falar agora de dois organismos extremamente importantes e que sem eles a gente não estaria aqui. Cloroplastos e mitocôndrias. Então, muito possivelmente, um organismo simples, unicelular, autotrófico, fotossintético, ou seja, que utiliza a luz para fazer o seu próprio alimento, faz essa síntese fótica, né? Energia, né? Para produzir energia para os seus processos metabólicos, enfim. Ele foi englobado por fagocitose, por um organismo também simples, unicelular, heterotrófico, dando origem a um organismo complexo, unicelular, fotossintético. Ou seja, aqui a gente está falando da origem da linhagem evolutiva que deu origem às algas e todas as plantas, né? Então, este organismo simples, unicelular, autotrófico, fotossintético, veio dar origem à linhagem evolutiva dos cloroplastos, tá? Então, ele
O organismo, ele englobou por fagocitose esse organismo e ele permaneceu dentro do organismo ali em um processo de endossimbiose. Num primeiro momento, até talvez com algum tipo de relação ecológica ali, né? Era vantajoso para esses indivíduos estarem dentro do corpo do hospedeiro, enfim. E aí depois, com o passar do tempo, esses hospedeiros começaram a se reproduzir e isso já fazia parte do corpo dele como uma organela membranosa, né? Enquanto isso, um outro organismo, também simples, unicelular, autotrófico, porém quimiosintético, ou seja, que ele utiliza matéria para transformar energia química, diferente do outro que utiliza a luz para produzir energia, esse utiliza a matéria. Então, ele foi englobado também por fagocitose, por um organismo simples, unicelular e heterotrófico, dando origem a um organismo complexo, ou seja, que já tem uma maior complexidade, já tem uma organela dentro de si, dando origem a um organismo complexo, unicelular, quimiosintético, tá? Que veio dar origem, então, à linhagem evolutiva das mitocôndrias. Então, esse organismo fotossintético, já complexo, com uma estrutura celular, veio dar origem às algas, demais e às plantas, e os outros foram dar origem aos protozoários. Eu acho interessante a gente todos os lembrar animais. da função dessas duas organelas, né, do cloroplasto e da mitocôndria. Bom, o cloroplasto vai ser essa organelazinha que está lá nas algas e nas plantas, e que ela vai ser responsável por fazer a conversão da energia luminosa em energia química para que as plantas consigam aproveitar. De maneira bem reduzida, bem simplória, é essa função. E a mitocôndria, ela vai ser a organela que vai fazer praticamente a mesma coisa, só que sem converter energia, né? Sem converter em energia luminosa. Ela que é responsável pela respiração celular nas células dos heterótrofos, né? Dos indivíduos que precisam se alimentar, vamos dizer assim, que não convertem energia luminosa em energia química. É isso? Certo? Isso. Então, não vamos pensar, talvez, num cladograma clássico que tu vai ver ali. Na ponta de cima ali tu tem uma arqueobactéria, aí do lado tu vai ter a bactéria, aí tu vai ter a alga, tu vai ter o protozoário. Aí tu bota um risquinho ali e mostra, aqui surgiu tal coisa, aqui surgiu o cloroplasto. Então dá a impressão que o cloroplasto surgiu da alga. Que ele brotou em um determinado momento ali. Não é assim que as coisas acontecem. Vamos pensar na árvore, né? Tu tem o organismo ancestral lá na base da árvore. Esse organismo tinha populações, essas populações tinham variabilidade genética, e desse organismo, muito possivelmente, tenham saído duas linhagens. Uma que veio dar origem às arqueobactérias, outra às bactérias. No meio disso, tem um organismo que já fazia fotossíntese, um outro organismo que fazia a quimiossíntese. Aí, dessa linhagem, desse raminho da árvore, desse fotossintético, vai dar origem lá aos cloroplastos. Da outra, as mitocôndrias. De um outro raminho vai sair a linhagem que vai dar origem às algas. E assim por diante, né? Sempre ramificando e nunca sendo escalonado. Então, agora,
vamos focar nos protozoários. Aqui a gente já está falando de organismo eucarionte, ou seja, um organismo que já possui um envoltório nuclear. Proto antigo ou anterior aos animais, né? Protozoo. Então, pertencem ao reino protista e, juntamente com as algas, são organismos unicelulares. Logo, todas as funções são realizadas em uma única célula. Uma das principais características é a presença de um vacúolo que vai ser responsável pela regulação osmótica. Por que isso? Porque eles estão dentro d'água, né? Então, o meio aquático vai ter uma concentração de sais, de íons, e o organismo vai ter outra. Então, precisa regular isso. Então, esses protozoários, eles se alimentam por fagocitose. Voltando, ó, olha aí a fagocitose de novo. E assim como a fagocitose muito possivelmente deu origem endossimbiótica aos cloroplastos e às mitocôndrias, muito possivelmente, nesse momento, começam a surgir novas endossimbioses por fagocitose, dando origem evolutiva às demais organelas, como, por exemplo, lisossomos e ribossomos. Esses organismos protozoários possuem reprodução, pode ser sexuada ou assexuada. De forma assexuada, geralmente por reprodução binária ou mitose. Tá? Acrescentar algo? Por enquanto, não. Tá. Então, para fechar aqui a conversa, a gente vai falar um pouquinho da classificação taxonômica. Antes da gente mudar de assunto, sim, lembrei de falar que vai ter uma aula de protozoários para eles disponível lá, os slides, e aí eles aprofundam aí os formatos, os tipos de reprodução, alimentação e diferenças, enfim, características gerais, importância ecológica, essas coisas assim. Só para fechar, né? Quem são esses protozoários? Eles estão divididos taxonomicamente em função da locomoção deles, do tipo de locomoção. Então, a gente tem os sarcodíneos, os flagelados, os esporozoários, né? Então, esses animais eles podem ter vida livre ou parasitária. Alguns esporádicos, né? E outros não. Então, os sarcodíneos, eles usam pseudópodes. Pseudo. Quer dizer que é falso, né? E podes pé. Então, não tem pés verdadeiros. Então, eles utilizam esses pseudópodes para se locomover. Exemplo de vida livre, nós temos os foraminíferos e os radiolários. E vida parasitária, por exemplo, as amebas. Então, falando... Esses pseudópodes, na verdade, são prolongamentos da membrana, né? Sim. E eles vão emitir, quando eles percebem lá que existe algo que pode servir de alimento, enfim, eles emitem prolongamentos da membrana para trazer esse indivíduo, matéria orgânica, enfim, para dentro do seu corpinho, assim, e assim, fagocitar ele envolve bonitos disso. A partícula alimentar e vai fazer a digestão. Às vezes não faz. E aí a gente tem possivelmente uma endossimbiose, quando tem as condições favoráveis. Outro grupo são os flagelados. Então eles têm tipo um rabinho que vai ajudar na locomoção. Eles usam flagelos. Por exemplo, na vida livre nós temos os paramécios. E parasitário, nós temos um grupo muito importante, que é o Trypanosoma cruzi, que é causador da doença de Chagas. E a Trichomonas vaginalis, que causa a tricomíase.
que é uma IST, que vale a pena a gente falar. E nós temos os esporozoários. Então, eles não se locomovem, são parasitas obrigatórios. Por exemplo, nós temos os plasmódios, que é causador da malária. E para esse, sim, a gente usa cloroquina, tá? Qual é a vantagem evolutiva para um sujeito ser um esporozoário, Nico? Como? Qual é a vantagem evolutiva para um sujeito ser um esporozoário? Então, eles se reproduzem por esporos. Ele só larga os esporos no meio. E como ele vive no sangue, então é um meio líquido que vai se espalhar, né? A vantagem evolutiva, no caso, é que o esporo é um meio resistente. Então, esse filhotinho dele, assim, a grosso modo falando, né? Esse embrião, ele vai aguentar condições menos favoráveis para se desenvolver. E aí a gente vai ter a gente vai ver aí ao longo da disciplina vários indivíduos que utilizam esporos, e mesmo na botânica ali, alguns vegetais que têm esporos também. Isso. Eu adoro esporo, acho uma forma de vida muito, muito inteligente, assim, né? Então, né? Aqui viram a história que a gente foi contando, né? Começou lá falando de um pouco de método científico, de teoria evolutiva, para mostrar que as coisas estão ligadas e não é aquela caixinha, cada um na sua caixinha, né? Aqui a gente tem protozoário, aqui a gente tem alga, tudo separado. Não, está tudo ligado, né? Tem um organismo que foi lá, acabou fazendo uma fagocitose, gerou um organismo complexo. Esse organismo complexo, daqui um pouco vai lá, engloba outro, faz outra fagocitose, tem outro organismo, né? E assim por diante, tá? Porque no meio, né, no nosso planeta, no meio ambiente, os indivíduos, eles não estão sozinhos no lugar, a gente todo o tempo está dividindo o nosso espaço, as espécies, né, elas estão dividindo o espaço delas com outras espécies, e essa inter-relação entre as espécies influencia no modo de vida, na reprodução, e por aí vai. E qual que é a importância desse grupo taxonômico aqui dos protozoários? Juntamente com as algas, eles fazem parte do grupo que a gente chama de fitoizooplâncton. É o plâncton, né? Que vai ser a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos. As algas, elas vão acabar liberando oxigênio. Então, sem as algas, não tem oxigênio para respirar. E sem o zooplâncton, tu não tem o alimento para nenhum outro organismo dentro do meio aquático. E aí a importância da gente cuidar, né, não só dos oceanos, mas principalmente deles, né, para a manutenção da vida do planeta, né? Sim. Então, foram esses grupos. A gente pensa em bactéria e alga, mas bactérias principalmente, algumas como... A gente pensa só em coisa ruim, doença, doença, né? Quando muito na decomposição ou na fermentação, né? De cerveja, por exemplo. E fica nisso. Mas eles vão muito mais além disso, né? Eles vão produzir o oxigênio, só que quando tem algum problema, um grande desequilíbrio, dá bastante coisa ruim, né? Os principais eventos de extinção da Terra, da vida na Terra, foram 5 grandes extinções de massa, e hoje a gente está vivendo a sexta, passam muito pelo aquecimento das águas, que vai gerar uma proliferação de bactérias, uma proliferação de algas, que vão consumir todo o oxigênio da água, extinguindo quase que toda a vida no ambiente aquático. A gente ainda pode falar também da importância das algas para a gente, né? Porque, como o Nico falou, muitas das vezes a gente pensa em bactéria ou protozoário até, e pensa em doença, né? Mas a gente tem uma camada externa na nossa pele de bactérias
que, inclusive, nos protegem de doenças. E aí vale a pena a gente falar da importância do tipo de produto que a gente usa. Por que não é muito legal a gente usar sabonete bacteriano? Porque a gente precisa dessa proteção de bactéria na nossa pele, né? As bactérias também vão participar de processos digestivos dentro do corpo da gente. Então, a gente tem muitas associações ecológicas e a gente volta para aquela questão que a gente não está sozinho, nunca, né? E principalmente no planeta, a gente vive junto com outros indivíduos que vão nos ajudar e, quando acontece algum desequilíbrio, nos prejudicar. Né? O negócio é não deixar o desequilíbrio acontecer. Isso aí. Isso aí? Uhum. Era isso, Nico? Brigadão. Sim. A gente vai ter